Então, pessoal, começar agora pelo pilar de segurança correlato à infraestrutura, né? E responder algumas perguntas agora, do tipo, como eu posso proteger meus recursos na nuvem, né? Como eu consigo alavancar esses controles de segurança, como que eu executo a minha parte no modelo de responsabilidade compartilhada que o Matheus mostrou. Então, como comentado previamente, né, a AWS faz a segurança dos nossos servidores físicos, do nosso ambiente físico, dos nossos servidores que provêm os nossos serviços, mas uma vez que vocês tragam a aplicação de vocês para dentro da cloud, é responsabilidade do lado do cliente de como controlar, né, o nível de acesso em borda, a rede, as suas máquinas, quais portas de servidores de máquinas virtuais ficam abertas ou não. Então, a AWS possui um conjunto de soluções de segurança, tá, que são nativas do ambiente de nuvem e permitem o cliente, vocês, a alavancar essa implementação de controle de segurança e como isso pode impactar na agilidade do negócio de vocês, né? Como manter isso até um pouco mais automatizado para tirar muito desse overhead administrativo que a gente tem controlando o ambiente de redes on-premises, né? Então, as soluções hoje de infraestrutura, elas são mais correlatas à camada 3, 4, 6 e 7, né, do modelo OSI. Então, a gente tem um controle mais perto a nível também de modelo OSI, tá? E a gente não consegue falar de segurança sem antes falar de rede, né? São assuntos que são muito interligados e é como a gente protege a primeira camada da nossa aplicação, né? Como a gente faz essa proteção de borda, proteção de que tipo de requests estão entrando para as nossas máquinas, como a gente faz o controle de quem pode acessar ou não, né? A partir se esses dados estão, se esses requests estão vindo da internet ou se eles estão vindo de um ambiente empresarial nosso, uma ligação direta entre um ambiente corporativo, escritório e a cloud da AWS. Então, falar primeiro da VPC, né? Passar por uns conceitinhos gerais de rede. A VPC é um acrônimo de Virtual Private Cloud dentro da AWS, onde a gente faz o nosso isolamento de rede. Então, a gente define CIDR blocks, né? Para a gente ter essa quantidade, número certo de IPs para a gente trabalhar. A gente consegue separar isso em máscaras para conseguir ter sub-redes. Então, a gente pode criar sub-redes públicas e privadas, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. A gente consegue conectar a VPC da AWS com ambientes corporativos ou com colaboradores à distância, então através de VPN site to site ou VPN client também, tá? E conectar também com canais diretos, ao invés de utilizar túneis seguros pela internet ou utilizar diretamente comunicação com a AWS via internet, a gente consegue ter conexões dedicadas, tá? Que é o nosso serviço do Direct Connect. Então, a gente consegue conectar diretamente um escritório à rede da AWS. A gente consegue configurar de forma gratuita alguns firewalls virtuais, tá? Que são correlatos a que tipos de porta vocês deixam aberto. Então, isso é mais um pouco de controle de acesso e são conhecidos como security groups, que trabalham a nível de instâncias e recursos da AWS, ou a gente consegue criar ACLs também, Access Control Lists, mas as ACLs já trabalham a nível de subrede, tá? Então tem até uma diferença um pouquinho entre as duas, entre uma ser stateless e a outra ser stateful, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então aqui a gente tem um apoio visual, tá, pessoal, para entender como a gente consegue separar e criar uma VPC. A gente consegue criar uma rede privada dentro da AWS que pode abranger apenas uma zona de disponibilidade ou múltiplas, caso a gente esteja pensando em um ambiente resiliente, né? Então esse é o primeiro controle que deve ser considerado, né? É como a gente configura a nossa rede dentro da AWS e implementa uma correta configuração dentro das melhores práticas, né? Então, dentro da configuração da VPC, a gente pode definir diversas redes, tá? Tanto públicas quanto privadas. Então, caso seja de melhor interesse criar aplicações de 3 camadas, com front-end, back-end, bancos de dados, a gente consegue
por exemplo, só permissionar que o front-end seja público. A partir disso, criar sub-redes privadas, né, para botar os nossos bancos de dados ou o nosso back-end, alguns servidores de aplicação que são mais sensíveis, né? Então, a gente realmente começa a trabalhar em cima de um conceito de isolamento lógico das redes. E adicionalmente a isso, a gente consegue configurar regras de firewall, como eu comentei, baseadas em security groups. Esses security groups, eles podem abranger múltiplos recursos em uma ou mais zonas de disponibilidade, tá? A diferença é que o security group, ele trabalha de forma stateful, então tudo que você cria de regra inbound é automaticamente replicado para o outbound. Então, se você cria uma regra, por exemplo, na sua subrede privada de bloqueio a entrada pública de dados da internet, então porta 80, porta 443 para acesso HTTP, HTTPS, automaticamente o seu outbound já vai estar bloqueado também. Que é diferente caso vocês trabalhem com ACL. Caso vocês optem por trabalhar com ACLs, a ACL é stateless, então uma regra que você passa para o inbound não é automaticamente passada para o outbound, tá? Então, caso você crie um bloqueio ou um permissionamento, por exemplo, no seu inbound, você tem que replicar de forma manual essa regra para o seu outbound também. Então, os security groups permite que vocês anexem regras às instâncias de EC2, tá? Eles são fechados por padrão, o que significa que a menos que você permita um tráfego, por default, esse tráfego não vai ser liberado. Então, no momento de uma criação de um security group novo, onde você vai atrelar suas instâncias, você precisa passar as regras de permissionamento que fazem sentido para a saúde do seu negócio e de como funciona a sua aplicação. Os security groups, eles permitem que vocês façam referências a blocos CIDRs. Então, por exemplo, vocês podem nomear um security group como My Web Servers e, a partir daí, receber tráfego da internet, como está disponibilizado aí na tela, né? Então, abrir porta HTTP. Caso vocês queiram reforçar um ambiente mais seguro, permitir só comunicação HTTPS, então porta 443, e aí começa a gente a criar um ambiente de segurança a nível de rede, né, como um primeiro passo para a nossa experiência na cloud. Então, um ponto de atenção aqui é que é importante controlar e limitar o tráfego tanto de entrada quanto de saída, tá? Então, é sempre importante ter esse tipo de conceito bem esclarecido antes da gente começar a criar o permissionamento para as nossas redes, até caso vocês forem trabalhar com nateamento, esse tipo de conceito. É sempre importante ter esse controle, sempre fazer a verificação tanto do inbound quanto do outbound. Outro nível de proteção firewall, né, agora já voltado para a camada 7 do modelo OSI, a camada de aplicação, seria o Web Application Firewall da AWS. O Web Application Firewall ele pode ser integrado com os nossos serviços de borda e de camada de aplicação, né? Então, o Amazon CloudFront, para quem trabalha com CDN, então já criar a proteção diretamente na borda, API Gateway também, o Application Load Balancer, tá, pessoal? Só ressaltando, o nosso WAF, Web Application Firewall, ele só consegue trabalhar a nível de Load Balancer atrelado ao Application Load Balancer. O Classic e o Network Load Balancer funcionam com outras formas de proteção, tá? E um serviço mais novo que também foi criada compatibilidade com Web Application Firewall é o nosso serviço AWS AppSync. Então, o WAF ele permite que nós adicionemos uma camada de proteção à sua aplicação com o objetivo de proteger contra ataques e ameaças mais comuns que são direcionados à sua aplicação, então ataques cross-site scripting, SQL injection, proteção contra probing e scanning que usuários maliciosos utilizam para fazer a identificação das nossas vulnerabilidades de rede, né? Então, o AF ele permite criação de regras
tanto personalizadas quanto consumo de regras que são gerenciadas pela própria AWS e parceiros que existem no nosso marketplace. Eu vou falar isso nos slides mais para frente, tá? E o AF permite que você tenha um controle e criação de regras tanto via console quanto como uma integração com as APIs da AWS para que vocês façam essa gestão de recursos mais completos. Então, até adicionar isso num pipeline de DevOps e quem prefira utilizar a CDK da AWS ou a Command Line Interface também tem esse tipo de opção. O AF da AWS ele tem um estilo de pagamento Pay as you go, então caso existem regras gerenciadas pela AWS que são gratuitas, mas existem algumas outras, por exemplo, a nível de proteção de bot que já existe um custo, ou caso vocês queiram incrementar regras customizadas, também tem uma precificação para isso, tá? E só para explicar como o AppSync é um serviço novo que tem essa integração com a AF, tá? O AppSync é um serviço totalmente gerenciado pela AWS que facilita o desenvolvimento de APIs GraphQL, né? Para lidar com trabalhos pesados de conexão com segurança de fontes de dados como DynamoDB, Lambda, entre outros. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Eu estou sem acesso ao chat, então, caso vocês queiram, vocês podem abrir o microfone para me perguntar alguma coisa ao vivo mesmo, pode ser uma dinâmica mais conversacional, tá? Não precisa ser só eu falando aqui, ou Bruna e Matheus, se vocês verificarem alguma coisa no chat, se vocês puderem me perguntar, ler a pergunta para mim também já ajuda, tá? Então, o AF da AWS ele permite automação de criação de regras, né? Vocês podem criar reputação de IPs, listas, então, tanto de blacklists quanto de whitelists, para verificar o que pode passar, o que deve ser bloqueado. Existe solução da AWS, isso eu vou falar mais para frente também, de como automatizar a adição de IPs, essas listas de reputação, tá? Então, HTTP Fluids, então tipos de ataque como HTTP Flood, Slow Loris e ataques de DDoS focando a camada 7 também existe já esse tipo de proteção. Proteção contra scanning and probings para usuários maliciosos que tentem identificar quais vulnerabilidades nós temos dentro da nossa infraestrutura de servidores, que portas estão abertas, por exemplo, scripts de scanning and probing já podem ser barrados também via WAF. Proteção contra bots e scrapers, então isso é algo muito comum até a nível de varejo e e-commerce, né? Muitos concorrentes ou outras empresas passam bots e scrapers para verificar precificação, catálogo, então isso onera muito o nosso ambiente, né? E isso já pode ser barrado com o AF da AWS. Ataques a nível de banco de dados, então SQL injection e outros tipos de ataque como cross-site scripting. É possível a criação dessas regras também hoje já, tá? E de disponibilização do AF, automatização e atualização dele via serviços como o CloudFormation, né? Para automatizar a criação de recurso, ou o Terraform também. O Terraform, a HashiCorp, é parceira da AWS. A grande maioria dos nossos serviços já são disponibilizados para criação e automatização de um deploy e controle do ambiente via Terraform também, caso vocês já tenham mais familiaridade com Terraform. Então, esse tipo de proteção que o AF da AWS consegue prover. E aqui, voltando para o ponto que eu tinha comentado anteriormente, a gente consegue identificar as regras gerenciadas da AWS. Então, por exemplo, nós já temos uma lista de reputação de IPs de todo o conhecimento que a AWS juntou ao longo dos anos, trabalhando junto com a Amazon. Então, existe uma lista complexa e abrangente de IPs que são tidos como maliciosos e já são bloqueados. Então, a partir de um clique você já consegue adicionar essa regra ao seu AF, tá? Então, outras regras, como por exemplo, alguns controles a nível de sistema operacional Linux, alguns controles a nível de PHP, para quem trabalha com aplicações
baseadas em PHP, e grande parte das regras gerenciadas da AWS são gratuitas, tá, pessoal? Então a gente já consegue ter um nível de proteção muito abrangente e pouquíssimo custoso. A gente já consegue ter um controle de custo também dentro da AWS utilizando essas regras gerenciadas. Outro tipo de regras gerenciadas são as regras que a gente consegue integrar com parceiros via marketplace. Então, a AWS tem uma gama muito abrangente de parceiros que a gente trabalha hoje, partindo de Trend Micro, F5. A Trend Micro faz bastante evento com a gente também, tá? Como esse que a gente está aplicando. Cisco, Fortinet, Imperva, Trustware. Então, via Marketplace, até se vocês já têm mais conhecimento, já têm mais familiaridade com esses parceiros, é fácil fazer essa integração, tá? Via Marketplace e importar as regras deles para dentro do AF da AWS. Então, a AWS também possui regras gerenciadas que se baseiam no grupo OWASP, tá? Que é uma organização de segurança sem fins lucrativos do mercado, e temos regras gerenciadas focadas nos 10 tipos de ataque mais comuns que são elencados pela OWASP. Então, a gente já consegue atrelar isso diretamente no nosso AF também, de forma, como eu comentei, só a partir de um clique. Então, esse controle a partir da console da AWS é muito simplificado. E na prática, com o recurso de regras gerenciadas, vocês podem implementar essa estratégia de proteção combinada, né? Então, juntar as regras já que a AWS tem familiaridade, já trabalha em cima e atualiza de forma constante, tanto quanto as regras customizadas que vocês podem criar. Então, se tem regras que fazem mais sentido para o negócio de vocês, se vocês já possuem também blacklists ou whitelists de IPs que são correlatos ao mercado e à vertical de vocês, a gente consegue criar um AF que tem essa proteção combinada, tá? Então, aqui a solução automatizada de WAF da AWS. Então, como eu comentei também, a gente consegue remover muita questão de overhead administrativo automatizando alguns pontos de segurança na AWS. Então, criamos algumas regras de bloqueio de request, por exemplo, e contagem. Se um usuário ele passa desse limite de contagem, a gente pode utilizar esse log como uma verificação para uma lambda enviar esse IP, esse source IP, por exemplo, para nossa blacklist, tá? Então, nós conseguimos exportar esses logs do AF para um pipeline de dados, que é o Kinesis Data Firehose, que envia esses dados para um storage, e a partir daí a gente consegue também fazer uma verificação desses logs através de queries baseadas em SQL, utilizando o serviço Athena. Então, caso vocês queiram alguma visualização mais ad hoc, alguma coisa mais pontual, é possível fazer essa visualização, até para integração com o ambiente de analytics e verificação de dados de SOC, por exemplo, né? Ou automatizar, por exemplo, como eu comentei, também a utilização de Lambda para facilitar e criar um ambiente mais autônomo de integração e envio de lista de bloqueios de IP ou outros tipos de proteção, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Posso prosseguir? Eu estou abrindo o chat aqui rapidinho para ver se não tem nada. Tá. Como não tem nada no chat, eu vou seguir, tá, pessoal? Agora, para a parte de proteção anti-DDoS, isso é algo que passa batido, não é uma informação que todos os clientes têm, tá? Mas já de você criar a conta dentro da AWS, por padrão, todos os clientes já recebem a proteção do nosso serviço Shield na sua versão standard. O Shield é o nosso serviço de proteção anti-DDoS que trabalha nas camadas 3 e 4 do modelo OSI, tá? Então, quando você usa o AWS Shield Standard, até por exemplo com o CloudFront ou o Route 53, você já recebe essa proteção abrangente contra todos os ataques à infraestrutura a nível de camada 3 e 4.
Isso de forma gratuita, ressaltando novamente, de forma gratuita, não é algo que vocês precisam se preocupar nem pagar, tá? Só que além da proteção do Shield Standard, aí sim existe uma outra modalidade, que é o Shield Advanced, tá? E ele fornece detecção e mitigação adicional contra grandes ataques de DDoS e ataques mais sofisticados, tá? Visibilidade em tempo real, em near real time, quase tempo real dos ataques e integração com o AF. Então, por assinar o Shield Advanced, vocês já recebem muitos benefícios do AF com o preço já embutido dentro do preço do Shield Advanced, tá? Também existe o benefício que o Shield Advanced oferece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o time de DDoS Response Team da AWS, é o nosso time DRT, é o acrônimo, tá? De DDoS Response Team, que tem um contato mais próximo com vocês para ter respostas mais rápidas, alguns insights, identificação de melhorias e até algum possível troubleshooting e proteção contra picos de cobrança. Então, caso algum tipo de ataque DDoS passe, e vocês tenham o Shield Advanced assinado, esse pico de cobrança que foi relacionado a esse ataque DDoS vai ser mitigado e não vai entrar no billing, tá, pessoal? Então já é um outro benefício muito interessante do Shield Advanced. O Shield Advanced também te dá uma interface gráfica com uma visibilidade melhor, tá? Que pode ser integrada até com outros serviços de dashboard da AWS. Então, vocês têm uma visibilidade regional da AWS, que tipos de ataque DDoS estão sendo feitos, qual que está sendo o pico, qual que é o horário desse pico, tá? Qual que foi o tempo desse pico de ataque. Então, ele dá algumas métricas mais aprofundadas para fazer uma análise de que tipo de ataques e com que frequência a AWS tem sofrido. Temos também alguns white papers correlatos à proteção DDoS, tá? Com melhores práticas e camadas de proteção que podem ser aplicadas. Então, a AWS possui esse conjunto de melhores práticas e definições que podem garantir uma maior resiliência para o seu ambiente quando usando a AWS. Esse documento possui essa tabela que está aí na tela, que mostra como cada uma das camadas precisa ser protegida, e quais são as ações recomendadas que devem ser adotadas para fazer a proteção dessas camadas, tá? Então, até a nível de serviços que vocês utilizem, já dá uma identificação melhor de como vocês podem prosseguir com esse tipo de proteção. Continuando nas melhores práticas, então cada camada proposta dentro desse white paper possui uma proteção um pouco mais específica, tá? Então, se a gente está falando de DNS, existe proteção via Route 53, tá? Com o resolver dele. Então, é importante para proteger contra ataques DDoS a nível de DNS, tá? Ataques de amplificação de DNS, por exemplo. O AF já é mais voltado para proteção de ataques DDoS correlatos à camada 7 de aplicação. Isso utilizando o CloudFront, a gente já consegue criar uma proteção na borda, então antes de chegar na nossa rede interna da AWS. E grupos de escalonamento, então caso a gente precise lidar com capacidade e acréscimo de capacidade, e a gente precisa de uma elasticidade para subir o nosso nível de instâncias e diminuir quando não mais necessário. Então, nós temos o Auto-Scaling Groups para trabalhar também. E agora, mais voltado para a camada 3 e 4, proteção Firewall, nós temos o AWS Network Firewall, tá? Ele faz a proteção gerenciada da sua infraestrutura. Ele tem uma proteção flexível contra ataques um pouco mais refinados a nível de camada 3 e 4, inspeção de pacotes, por exemplo. Alguns tipos de pacote ele não verifica ainda, já está no pipeline da AWS e vai sair esse ano, eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Que é o TLS. Então, para verificação
de inspeção de pacotes criptografados, no momento existem outros dois tipos de saída que a gente pode utilizar, por espelhamento de verificação de dados na rede, ou pelo Load Balancer Gateway da AWS, mas verificação de TLS já está no pipeline da AWS para o Network Firewall e vai sair mais para frente ainda esse ano, tá, pessoal? Então, ele tem políticas também consistentes com a proteção a nível de VPC e suas contas, e você consegue gerenciar as políticas de forma centralizada e tem um monitoramento em tempo real com integração com o serviço de monitoramento da AWS, que é o CloudWatch. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Então, como não tem nada no chat, vou seguir. O AWS Network Firewall funciona também com o nosso serviço de Firewall Manager. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Então, permite que você crie política com base em regras já existentes no Network Firewall e você consegue aplicar essas políticas de forma gerenciada e centralizada às suas VPCs, caso você tenha múltiplas VPCs e caso você tenha múltiplas contas sendo gerenciadas também. O Network Firewall inclui recursos que fornecem proteção contra camadas comuns à rede, então, como comentei, análise de fluxo de tráfego, conexão e rastreamento, identificação de protocolos, para vocês poderem aplicar políticas de prevenção aos seus domínios de VPC. Tem a questão de Intrusion Prevention System, então, o acrônimo de IPS, né, é conceito de mercado. Então, a gente consegue fornecer essa inspeção ativa do fluxo de tráfego para proteção e monitoramento do que está se passando. Mas, como eu comentei, a nível de TLS, nós temos outras duas formas de fazer no momento. Então, caso alguém tenha interesse de fazer inspeção de tráfego, tá, pessoal, podem entrar em contato comigo depois da reunião, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, até trocar alguns e-mails a nível de inspeção de tráfego TLS. Ô, Gadelha. Opa! Ah, tá. Não, eu tava na dúvida se você tava passando os slides ou se tava travado, porque ficou um bom tempo na tela do Network Firewall, mas agora já mudou aqui pra mim. Desculpa. Eu fui um pouco prolixo no slide anterior, foi mal, pessoal. Então, voltando aqui, o Network Firewall, a gente consegue criar políticas e regras e atrelar aos Network Firewalls, tá? A gente consegue fazer o deploy e o roteamento do tráfego a partir de endpoints criados. Então, a partir dessa inspeção de tráfego, a gente consegue direcionar o tráfego para os nossos recursos e a inspeção, a gente consegue fazer o monitoramento e o envio desses dados de monitoramento até para outros serviços da AWS, a gente consegue exportar esses logs. Caso vocês queiram utilizar, como comentado previamente, serviços de visualização, né, a parte até visual, então enviar esses logs para um bucket de S3, fazer a visualização disso com a Tina, fazer algumas regras de query, ad hoc para queries, perdão, e até enviar isso para, por exemplo, ferramentas de visualização como Grafana, é possível também. E a gente consegue controlar múltiplos firewalls e fazer a gestão de múltiplas contas utilizando o AWS Firewall Manager, tá? O Network Firewall ele escala automaticamente conforme a necessidade de tráfego. Ele tem um throughput, uma performance maior ou igual a 45 gigabits por segundo. A gente consegue trabalhar com afinidade entre zonas, tá? Entre seções simétricas ou não. Então, por exemplo, caso vocês tenham múltiplos ambientes de rede que trabalham com múltiplos protocolos de roteamento ou tenham regras de rede diferentes para inbound e outbound, a gente pode utilizar um ou mais network firewalls para fazer uma regra de assimetria ou simetria do uso da nossa rede, tá? A gente, com o Network Firewall no modo de Transit Gateway, a gente consegue manter um roteamento simétrico para as nossas zonas, né? Ou a gente pode fazer isso de forma assimétrica também sem problema nenhum. E a gente consegue, com o Network Firewall, ter uma resiliência hoje, um SLA de 99,99%. Tá, Jefferson mandou uma pergunta aqui no chat,
queria ver depois sobre MTLS em SS com Fargate para IP fixo. A gente pode ver isso depois do evento, tá, Jefferson? Eu, a Bruna e o Matheus, a gente vai disponibilizar depois nossos e-mails aqui ao final. Caso você queira entrar em contato com a gente pode tirar essas dúvidas mais pontuais relacionado a essa questão de containers e outros serviços da AWS. Ou até mesmo a direcionar a especialistas do time de container e outros conceitos que podem até atender um pouco de forma mais aprofundada que a gente do time de segurança, tá? Então, aqui um último overview, né, do Network Firewall. Trabalha com filtragem de pacotes, então listas de bloqueio ou permissionamento, e esses IPs list em grandes escalas. Podem ser aplicadas regras tanto stateless quanto stateful, filtros FQDN para protocolo HTTP, HTTPS, inspeção de pacotes, de protocolos, tá? O enforcement do que pode ser recebido ou não, e regras de aplicação, como eu comentei anteriormente, de PF. Para a parte de visibilidade e relatórios, as métricas do Network Firewall, os logs podem ser enviados via CloudWatch para outros serviços também, como comentados, para um stream de dados que pode ser enviado, por exemplo, para um S3, tá? Via o Kinesis Firehose, e a partir daí trabalhar em cima desses dados, fazer a conexão disso com o Elasticsearch, por exemplo, ou com a Tina, e depois disso passar para ferramentas de visualização, como QuickSight, Power BI, Grafana, entre outras. E é permitido, em cima disso também, do Network Firewall, fazer um gerenciamento via o Firewall Manager. Eu ainda vou falar de Firewall Manager, mas só para explicar previamente, porque eu já toquei nesse ponto múltiplas vezes. Ele é um gerenciador centralizado, tá, pessoal? Onde a gente consegue fazer a gestão das nossas regras, tanto de Web Application Firewall, Network Firewall, Security Groups, Web ACLs. Então, a gente tem uma interface centralizada onde a gente consegue fazer todas essas proteções de firewall, criação de política, onde atrelar essas políticas ou não, tá? A gente também consegue hoje trabalhar com esses recursos de firewall através de templates de CloudFormation e Terraform e atrelar eles ao Resource Access Manager. O Network Firewall da AWS integra-se também com parceiros como o AF Web Application Firewall, que estão disponíveis no nosso marketplace, tá? Para integração com com políticas de orquestração e exportação de logs e analytics de ferramentas já de mercado conhecidas, tá? Então, para a parte de monitoração e segurança, Splunk é bem conhecido, Datadog, tem uma parceria bem forte com a AWS. Para inteligência de ameaça, então, Threat Detection, bem correlato ao que o Matheus falou previamente, Fortinet, Trendmicro, CrowdStrike. Para gestão de políticas, a gente pode importar algumas regras também, via Checkpoint, automatizar isso via Terraform. E aqui, como comentado previamente também, proteção a nível de DNS, tá, pessoal? Nós temos o Route 53 Resolver, que funciona como um firewall de DNS. Então, ele já é Cloud Native, ele tem a capacidade de consultar as suas zones dentro do DNS, tá? As suas local zones, hosted zones dentro das suas VPCs, e consultar DNS privado para fazer essa implementação híbrida de segurança da AWS e dar uma visibilidade unificada da sua rede DNS, fornecendo uma resolução de consulta bidirecional, né? Então, é um serviço gerenciado, altamente disponível da AWS. Vocês conseguem controlar via os endpoints do Resolver, tanto criar endpoints inbound quanto outbound, fazer esse controle, tá, do que é roteado tanto para dentro quanto para fora, da AWS. Então, fazer essa filtragem baseada em domínios, criação de deny ou allow lists e ações customizadas em cima de domínios, override, no data, tá? Então, fazer essa filtragem através do resolver e seus endpoints.
pode-se utilizar regras gerenciadas, então listas baseadas em nomes de domínio gerenciadas pela AWS, ou customizar regras também e prover com esse tipo de proteção contra alguns tipos de malware e proteção contra ataques a nível de bot, tá? Vocês têm um gerenciamento centralizado também, que pode ser feito via o Firewall Manager, para assegurar esse reforço das políticas, tá? E de uma consistência entre os seus ambientes e todos os seus recursos. E, como os outros recursos também, as métricas dele podem ser enviadas para o CloudWatch e, a partir disso, criar um ambiente de visibilidade. Aqui são todos os recursos que podem ser linkados ao Firewall Manager para fazer essa gestão centralizada do gerenciamento dos firewalls, né, e da governança deles. Então, Web Application Firewall, o Shield, Security Groups, WebSLs, Network Firewall e o DNS Resolver. E os alertas do Firewall Manager podem ser integrados com o Security Hub também, que o Matheus comentou. Para essa parte de Firewall agora, pessoal, eu encerrei. Ficou alguma dúvida relacionada a Firewall? Ou algum interesse que a gente possa responder aqui ou trazer depois da reunião também? Beleza. Como não tem nada no chat, dá prosseguimento. Falar um pouco sobre como criar imagens seguras, hardenizadas na AWS, como fazer o controle disso, né? Então, e por que a importância de ter um controle de segurança em cima das imagens de instâncias que vocês utilizam na AWS? A criação das imagens hardenizadas é uma boa prática de segurança que deve ser sempre considerada, tá, pessoal? No caso da não existência dessas práticas hoje no ambiente de vocês, criação de scripts e políticas de configuração para essas imagens, é interessante a gente começar a pensar nisso. Não sei, meu slide está indo sozinho, desculpa, tá, pessoal? Vou tentar pausar aqui. Hoje, por exemplo, dentro da AWS, a gente já trabalha com alguns parceiros. O CIS é um deles, por exemplo, que disponibiliza algumas imagens hardenizadas no nosso marketplace, tá? Que podem ser adquiridas no modelo Pay as you go. E pode ser também serem criadas imagens personalizadas e hardenizadas por vocês para controlar que tipo de instâncias vocês vão subir, se elas têm os patches requeridos pelo time interno de segurança da companhia de vocês, quais softwares estão instalados nessas imagens, por exemplo, até para criar um padrão de governança, não só de segurança, mas para criar um padrão de governança também, de que tipo de máquina pode ser hosteada dentro do seu ambiente da AWS. Então, hoje a AWS tem um serviço chamado EC2 Image Builder, tá? Que automatiza a geração dessas imagens. Então, a partir desse serviço, vocês conseguem customizar as configurações e softwares que vão ter dentro desse pacote da imagem que vocês vão criar, utilizar esse artefato para criar uma imagem, testar essa imagem no ambiente da AWS, então pode ser até integrado com nossos pipelines de CI e CD aqui dentro da AWS, e a partir disso, uma vez testada essa imagem e estando em compliance com a governança e padrões de segurança da companhia de vocês, vocês criam essas golden images que a gente chama, que só elas vão poder ser disponibilizadas no ambiente de vocês, aí vocês definem a nível de permissionamento para os usuários só poderem utilizar essas imagens, e a partir disso vocês têm um controle maior de que tipo de instâncias vocês estão criando, já essas instâncias já têm os patches necessários de segurança que vocês definem que é o versionamento mínimo, por exemplo, que é necessário ter, quais são os softwares que estão instalados nessas instâncias, então os colaboradores, por exemplo, não teriam acesso a outros softwares que poderiam criar uma abertura, um backdoor para usuários maliciosos se aproveitarem
e fazerem atividades detrimentais à conta de vocês e aos recursos de instâncias de vocês. Outro serviço de gerenciamento em escala, tá, pessoal, que ele abrange tanto essa questão de governança quanto de segurança, é o System Manager. O System Manager, ele é um serviço que ele é como se fosse um guarda-chuva, ele tem muitas features abaixo dele. Comentar sobre algumas, por exemplo, o Session Manager, caso vocês queiram bloquear acesso RDP, SSH direto dos seus colaboradores, então não precisaria deixar uma porta dessa aberta à internet. Os seus colaboradores poderiam fazer esse acesso de sessão via o Session Manager, fazer gestão de patches de grandes números de máquinas, então criar grupos de recursos e, por exemplo, automatizar o patching dos sistemas operacionais dessas máquinas, parameter store para fazer o armazenamento de segredos, como, por exemplo, credenciais, chaves de API, entre outros, para não deixar isso hard-coded no código de negócio de vocês. Fazer um controle de inventário, definir janelas de manutenção que podem ser abertas para execução e alteração do ambiente de vocês, controle do estado das máquinas via o State Manager e rodar comandos nas suas máquinas através do System Manager de forma mais segura, bem correlato no sentido do Session Manager também. Então, com o System Manager, a gente consegue criar um patch baseline. O que isso significa? Que a gente pode utilizar esse serviço para criação de baselines de segurança para o seu ambiente, definindo os patches que devem ser instalados, os patches que devem ser instalados no seu ambiente e executando essa instalação de forma automatizada em todo o seu ambiente, como eu comentei, numa batelada de máquinas de uma única vez, para facilitar e diminuir até o overhead administrativo a nível de sysadmins, né, e controle de ambientes que já possuem múltiplos recursos. É possível também fazer acesso administrativo via o Session Manager, como eu comentei, de forma mais segura. Então, vocês não precisam ter portas com vulnerabilidades, né, de segurança, por exemplo, portas RDP, SSH abertas, de forma que causaria alguma não conformidade de segurança com o ambiente de vocês. Já é possível fazer o acesso a essas máquinas via o Session Manager. Então, isso permite uma forte autenticação do ambiente de vocês, acesso aos servidores e às instâncias de EC2 de forma mais restritiva e auditoria dos comandos que foram executados naquela máquina. Os arquivos, vocês podem criar também arquivos de auditoria que podem ser criptografados e protegidos para fazer uma auditoria futura também. E o mesmo serviço pode ser tanto usado no ambiente da cloud quanto on-premises. Por quê? Hoje o System Manager ele funciona através de um agente que é instalado nas máquinas, tá? E a partir e vocês podem utilizar esse agente para fazer a instalação também hoje em ambientes on-premises. As imagens Amazon Linux 2 já vêm com esse agente pré-instalado. Caso vocês utilizem outras máquinas ou outras imagens, é preciso fazer a instalação desse agente, tá? E isso vocês podem também automatizar, caso vocês já tenham imagens, vocês podem identificar e atrelar esse download desse agente em imagens que vocês customizem com o Image Builder. Então, hoje, o System Manager ele te ajuda a remediar alguns problemas como criação de planos de resposta, tá? Acionamento e notificação de players da sua companhia que precisem de uma visualização do que está acontecendo. Então, através do Ops Center e do Application Manager dentro do System Manager, vocês conseguem criar playbooks que devem ser executados, por exemplo, numa janela de manutenção, ou playbooks que devem ser executados
caso algum usuário precise de um permissionamento para acesso de um recurso que hoje ele não possui. Vocês conseguem agir diretamente no contexto desses problemas, tá? E acompanhar essas ações que são feitas através de relatórios dentro dessas capabilidades do System Manager que eu comentei, que são o Ops Center e o Application Manager. Então, outro ponto, o último ponto aqui dentro do System Manager é o Incident Manager, onde vocês conseguem resolver problemas de forma mais rápida e automatizada das respostas a esses incidentes, tá? Então, como comentado, dentro do Incident Manager a gente consegue criar playbooks que devem ser executados a partir da identificação de um incidente. Então, o Incident Manager ele te ajuda a preparar esses planos de resposta e também a gatilhar alarmes de CloudWatch, que podem ser gatilhos até para outros serviços como Lambdas, que podem executar ações automatizadas no ambiente de vocês, criar e automatizar planos de resposta para notificar usuários desse sistema e os admins desse sistema. Todo o dado relevante desse incidente e dos recursos que passaram por esse incidente podem ser enviados para um sistema de visibilidade, como comentado até nos serviços de firewall, tá? Então isso pode ser enviado para CloudWatch Logs e a partir daí a gente começar também a criar um ambiente de analytics em cima do que se passou do nosso ambiente e pode ser utilizado para times mais colaborativos, onde a gente precise elencar níveis de hierarquia para, por exemplo, ter passos que são humanos dentro do nosso playbook. Então, alguma autorização que precisa vir de algum colaborador que esteja mais alto na hierarquia, a gente pode criar esse tipo de ação dentro dos playbooks do Incident Manager também.